Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. Hoje, terça-feira, dia 12 de janeiro, você vai ficar por dentro de tudo o que aconteceu na escolha do melhor jogador do mundo. Mais uma vez, pelo quinto ano, né? O Messi foi eleito o melhor jogador do planeta e nós tivemos uma surpresa a respeito do jogador. Rapaz, daqui a pouquinho nós vamos saber quem foi que ganhou o gol mais bonito, porque nós vamos saber também através da repercussão do gol, mostrar o gol para você, o gol do brasileiro Wendel Lira, jogador do Goianésia. Pois é, aliás, estava no Goianésia, porque agora já é do Vila Nova. E a valorização desse atleta, hein? Surpreendeu o planeta a escolha, porque na disputa tinha nomes de peso. E ele acabou sendo, eu poderia dizer, o azarão, o patinho feio antes da escolha e acabou ganhando uma condição de destaque pelo gol marcado no Campeonato Goiano do ano passado, tá certo? Então daqui a pouquinho você vai acompanhar os detalhes aqui no Canal Esportes, tudo que envolveu ontem o sorteio da primeira fase, os confrontos da Copa do Brasil, reunião que aconteceu na sede da Federação Alagoana de Futebol, onde tratou dos assuntos dos estádios para o campeonato estadual que começa no dia 24 de janeiro, o mercado da bola que continua muito movimentado pelo Brasil e no futebol internacional e as manchetes da Gazeta, que você já sabe, a Gazeta que tem 81 anos de tradição, credibilidade, é o compromisso com você, internauta, você que acompanha aqui o Canal Esportes através da NET e também todas as manhãs estamos repercutindo sempre o que há de destaque na capa de esportes da Gazeta e você já vai poder acompanhar. Além da escolha do melhor jogador do planeta, outro assunto que ganhou destaque foi a seleção do mundo que a FIFA escolheu. Eu não consigo entender. O Brasil, que toma 7-1 de uma Alemanha, tem 4 jogadores, foi o país que cedeu mais atletas para a seleção do mundo. 4 jogadores. Daniel Alves, Marcelo, Neymar fazem parte da lista. E o Thiago Silva, o 4º jogador. Os outros, o que chegou mais perto foi a Espanha, que cedeu 2 jogadores, o Iniesta e o Sérgio Ramos. Pois é, então por aí você tira que o Brasil continua sendo ainda um celeiro de craques. Daqui a pouco você vai acompanhar esses e outros assuntos aqui no Canal Esportes desta terça-feira que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já. De frutas, néctar de frutas Coringa, o melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja, é bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego, 6 sabores tradicionais, contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa, o melhor da fruta para a sua família. Mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral, tapioca quentinha, sururu e quebra-queixo, a Catedral, Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Tudo o que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo essa cidade apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo.
Valeu, agora sim, começando o Canal Esportes. Ontem nós tivemos na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. E para nós, alagoanos, a situação em termos de adversários já foi totalmente definida. O Coruripe vai enfrentar o Botafogo, o CRB enfrenta na primeira fase o Ivilema. E daqui a pouquinho você vai saber também a data, os horários desses confrontos. Daqui a pouquinho não, na sequência dos programas, nós vamos falar a respeito dos dias dos jogos, das datas e tudo que ficou definido na CBF. Mas vamos lá, trazer então como ficou os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil, abrindo o Canal Esportes desta terça-feira. Esporte já foi dada a largada para a Copa do Brasil de 2016. Na tarde desta segunda-feira, aqui na sede da CBF, no Rio de Janeiro, foi feito o sorteio dos confrontos da primeira fase da competição. São 80 clubes participantes que foram divididos em 2 blocos, sendo que os 40 mais bem ranqueados pela CBF enfrentam os 40 da parte baixa da tabela, o que faz com que nesse primeiro momento não existam grandes clássicos regionais. Isso é feito de forma pensada, né? Como eu disse, para equilibrar a chave da competição, para equilibrar o diagrama da competição. A gente busca dar chance aos clubes pequenos, né? Ou seja, menores ranqueados, de terem chance de receber clubes de maior ranking, clubes de maior expressão. Isso faz um pouco da psique da Copa do Brasil, dessa questão interessante da Copa do Brasil, né? Que é dar chance ao clube pequeno receber um grande em sua casa. Entre as curiosidades estão o encontro entre o Santos Paulista e o Xará do Amapá e ainda os confrontos entre Rio Branco e Galvez, ambos do Acre, e Paysandu e Independente, times do Pará. No quesito deslocamento, o título ficou com 2 times catarinenses. A Chapecoense vai ter que ir até o estado do Amazonas para enfrentar o Princesa de Solimões, enquanto o Internacional de Lages vai até o Maranhão para jogar contra o Sampaio Correia. Você sair de Santa Catarina para jogar no Maranhão, praticamente uma viagem internacional que você acaba fazendo. O Inter participou da Série D do Campeonato Brasileiro em 2015, fez algumas viagens, mas nada perto disso. Com certeza a gente vai ter um desgaste, mas vamos tentar unir forças para que a gente possa buscar aí, quem sabe, essa vitória diante do Sampaio Correia e brigar para poder estar mais perto dessa segunda fase da Copa do Brasil 2016. Nessa fase, os times de pior aproveitamento, segundo o ranking da CBF, têm a vantagem de mandar seus jogos de ida em casa. Vitória por 2 ou mais gols de diferença, assim como em outras edições da Copa do Brasil, eliminam o jogo de volta. Nas oitavas de final, entram na disputa o Corinthians, o Atlético Mineiro, Grêmio, São Paulo e Palmeiras, que estão disputando a Libertadores da América, e ainda o Internacional, que foi o 5º colocado no Campeonato Brasileiro do ano passado. Essa é a 28ª edição da competição nacional, que começa no dia 16 de março e terá sua grande final no dia 22 de novembro. Diretamente da sede da CBF, na Barra... Então, você pôde acompanhar todos os detalhes desse sorteio e falando um pouco mais ainda do sorteio desta primeira fase da Copa do Brasil, nós vamos falar também uma situação que interessa para os nossos clubes. A matéria aqui do Globoesporte.com fala dos adversários que os clubes de Alagoas, os nossos clubes, eles vão ter na primeira fase da competição. CRB e Asa estreiam fora na Copa do Brasil e o Coruripe encara o Botafogo. Galo e Alvinegro vão jogar respectivamente contra Ivilema, do Mato Grosso do Sul, e Genos, de Roraima. Os clubes alagoanos conheceram na tarde desta segunda-feira os adversários da edição da Copa do Brasil. Coruripe vai pegar logo de cara um gigante nacional, o Botafogo. O CRB e Asa vão enfrentar adversários mais modestos, o Ivilema, do Mato Grosso do Sul, e o Genos. Respectivamente, as datas dos jogos ainda não foram definidas. Mas o Hulk estreia no Gerson Amaral, na cidade de Coruripe. O presidente do Coruripe, inclusive, ontem chegou a dizer que esperava, sem querer, claro, diminuir a equipe do Botafogo, mas que esperava o Flamengo na primeira fase por causa da renda, todos nós sabemos. Mas se o jogo for no Gerson Amaral, eu não tenho dúvida nenhuma que a torcida do Botafogo vai comparecer em peso. Se for esperar pela torcida do Coruripe, pode tirar o cavalinho da chuva. Agora, com toda sinceridade,
Se for realmente realizar esse jogo no Gerson Amaral, aí é casa cheia, porque a torcida do Botafogo também é enorme e merece esse respeito. Galo e Alvinegro, pela colocação do ranking da CBF, fazem a primeira partida fora. Isso porque o Asa foi a melhor equipe ranqueada pela CBF, ficou em 38º e o CRB em 40º. Ou seja, entre os 40, 2 clubes de Alagoas. Agora também na tábua da beirada, né? O Asa, dos 40, foi o que ficou na posição de número 38 e o CRB, dos 40, foi o que ficou na posição exatamente de número 40. Se passarem de fase, ambos podem jogar contra os times de Série A na sequência da competição. O CRB poderá enfrentar o Vasco, que enfrenta o Remo na primeira etapa, e o Asa está na rota da Ponte Preta, que encara a Caldense de Minas Gerais. Só que a Copa do Brasil já andou pregando também muitas surpresas. Então eu não poderia já contar de que se o CRB passar, vai enfrentar de cara o Vasco, que enfrenta o Remo. Jogar lá em Belém do Pará é muito difícil. Mesma coisa acontece com a Ponte Preta, que é realmente uma equipe melhor do que a Caldense, mas jogar também contra esse time desconhecido, mas um time que ao mesmo tempo sempre complica no Campeonato Mineiro, é realmente uma condição que deixa a dúvida a respeito desses moldes da Copa do Brasil, principalmente pelos critérios da competição. Fora do Brasil, o Internacional se prepara, está disputando a Copa da Flórida. E o Vitinho, ex-jogador do Botafogo, estávamos falando de Botafogo agora, né? Falou com a imprensa a respeito dessa estreia. Vamos ver. Forte, acho que está todo mundo bem fisicamente. O time sentiu aquele desgaste no começo. O natural, né? Fez o esforço certo, fez o esforço que devia ser feito para ganhar a velocidade, para ganhar a força. E agora a gente começou a treinar com bola, o pessoal tava louco para treinar com a bola, para fazer o gol, para estar no gol. Então agora vai ser uma fase mais tática, o professor já tá direcionando bem os treinamentos e acho que a gente tem tudo para fazer uma ótima pré-temporada. Vai ser uma estreia, um bom desafio, uma oportunidade de todo mundo aparecer, de todo mundo mostrar que quer fazer um ótimo 2016, então nós vamos dar o nosso melhor. São quase 10 anos no Inter, então ano passado no final eu recebi a minha oportunidade e consegui ir bem nos treinamentos também, quando eu até falei que eu sou muito grato ao Argel, ao Pellegrini, ao Pífero pela oportunidade, mas eu também fiz por merecer. E é continuar dando sequência no meu trabalho, eu tô bem, tô me sentindo bem, eu acho que eu tô conseguindo me preparar muito bem fisicamente, me apresentei bem, me cuidei nas férias e eu espero que seja o meu ano, se Deus quiser. Muito bem, aí você viu a preparação do Internacional para essa Copa da Flórida que está acontecendo e, claro, esses jogos que nós vamos poder mostrar aí em termos de confrontos e participação dos clubes brasileiros nos próximos programas, nós vamos aqui repercutir com mais detalhes essa situação. Temos de importante a respeito desse torneio que está sendo realizado nos Estados Unidos, uma boa movimentação financeira para os clubes brasileiros, principalmente, que iniciam sua pré-temporada já tendo esta competição pela frente, que é uma competição, querendo ou não, que promete ser uma competição mais para movimentar financeiramente os nossos clubes do que até mesmo uma competição para apresentar qualidade, já que os atletas estão retornando das férias. Vamos dar uma olhada então nesta segunda rodada desta competição na Flórida, o que é que reserva a respeito de participação dos brasileiros. Olha só, amanhã, quarta-feira, dia 13, no estádio Fort Lauderdale, às 9h30 da noite, é o estádio do Strikers, né, time que tem o Ronaldo Fenômeno como um dos administradores. O Schalke 04 enfrenta o Atlético Mineiro. Jogo marcado para as 9h30 da noite, 8h30 no horário aqui da região local, tá? Esses horários aí, horários de Brasília. O Internacional joga contra o Bayer Leverkusen em Orlando, também amanhã, pela segunda rodada da competição. Lembrando que ainda esta semana nós teremos os confrontos envolvendo outros brasileiros, o Corinthians, o Fluminense, são outros clubes do Brasil que também participam desta competição. Além deles, os clubes participantes, Schalke 04 da Alemanha, Bayer Leverkusen da Alemanha, Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense, Internacional do Brasil, Shakhtar Donetsk da Ucrânia, Santa Fé da Colômbia e Fort Lauderdale Strikers, que é a equipe dos Estados Unidos, que está aí fazendo também um papel interessante no aspecto de marketing, tendo Ronaldo Fenômeno e outros administradores brasileiros e agora promovendo este torneio.
Falando de estrangeiro, tem jogador importante, mostrando também que está com vontade de jogar e fazer uma bela temporada com a camisa do Cruzeiro. Vamos ver. Eu tenho a possibilidade de hacer toda la pretemporada completa y bueno, entonces trabajar mucho, trabajar duro para obtener logros. Creo que es muy importante, ¿no? En lo grupal, para estar unidos con los compañeros y bueno, ir preparando todo lo que se va a venir, hacer trabajo muy bueno físicamente y bueno, después también comenzar de a poco con la bola. Estamos trabajando para tener la posesión de la bola en la mayoría de los juegos, entonces bueno, de a pouco ir entrosando o equipo para quando juega no partido. Ele tem que voltar para o Vasco, entendeu? Estavam falando aqui com o pessoal aqui fora do ar. O Dedé disse que caiu de produção, está em declínio, né, na carreira, e de lá vai passar por outros clubes que não têm assim o peso, o prestígio que o Cruzeiro, que o Vasco. Eu digo, o que o Dedé tem que fazer é voltar para o Vasco. É o que ele tem que fazer, porque lá no Cruzeiro realmente foi uma temporada muito abaixo daquilo que a gente sabe que ele pode render. Com a camisa do Vasco ele chegou até a seleção brasileira. No Cruzeiro se machucou e não voltou mais a ser aquele jogador que todos nós sabíamos que tinha potencial. Por falar em Vasco, o Martim Silva fala da temporada para 2016. O Vasco que conseguiu manter peças importantes para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e de outras competições que a equipe tem nesta temporada. Uma delas, Martim Silva, o outro, Luan e o tão cobiçado Nenê permanecem na colina. Que este time teve uma experiência muito dura, mas também resgatou coisas muito positivas do que viveu o ano passado. Foi último semestre muito duro, que a gente teve que jogar pelo rebaixamento, lutando contra o rebaixamento o tempo todo. Eu acho que coisa mais dura que essa num campeonato não tem. Por isso que na parte psicológica o grupo está preparado para afrontar o que es torneio da Serie B y além disso tem otros compañeros que ya jugaron en 2014 ese torneo y pueden dar esa experiencia a los compañeros que nunca jugaron Serie B. Pois é, tá aí então o Vasco da Gama e seus preparativos para esta temporada, que promete ser uma temporada muito difícil financeiramente, já que a equipe vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Não há uma diminuição de cotas nesse processo, mas é claro que o Vasco vai enfrentar adversários que têm uma qualidade inferior em relação aos clubes que participam da primeira divisão do futebol nacional. Tá certo? Vamos dar sequência aqui ao programa. Olha, daqui a pouco você vai saber as informações do CRB e os ajustes que Mazzola Júnior vem fazendo para o amistoso do próximo final de semana, onde o CRB enfrenta o Itabaiana. Antes, amanhã, aí nós temos jogos também envolvendo equipes de Alagoas e o CRB vai fazer a primeira partida contra o Itabaiana jogando lá no interior sergipano, tá certo? O CRB joga amanhã à noite, vai ter aí uma série de modificações nessa proposta que o Mazzola Júnior tem em fazer suas avaliações nesses amistosos e no sábado o CRB joga aqui em Maceió, no estádio Repelé, contra o mesmo Itabaiana. Já o CSA também joga no outro domingo, né, no próximo domingo, né? O CRB joga no sábado no Repelé, o CSA joga domingo também no Repelé contra o 13, está aí também nessa preparação para o Campeonato Alagoano. Daqui a pouco você vai saber detalhes, já que o Didira ontem voltou aos treinamentos no CSA. No Grêmio, a palavra de ordem também é fazer uma bela temporada. Vamos ver. De lateral que guarde para dentro, guarde para cima, entendeu? Driblar, ir no fundo cruzar a bola. Mas os poucos que eu vi aqui do treinamento do professor Roger, ele gosta bastante de trabalhar a bola, botar a bola no chão, que as melhores opções são as bolas trabalhadas, entendeu? Mas se tiver que ir no fundo toda hora e cruzar a bola, eu vou fazer isso sempre. Cara, desde quando eu fiquei sabendo que tinha a possibilidade de eu vir jogar no Grêmio, com meus empresários, junto com a diretoria, ia conversando bastante, eu fiquei muito feliz por causa que era uma vontade minha voltar ao Brasil. E voltar ao Grêmio, então, pô, as vontades só aumentaram. Porque eu tô aqui no Grêmio, vou ter a oportunidade de jogar bastante. Se eu treinar bem, né? Vou treinar bastante para poder jogar e poder voltar à seleção brasileira, né? Que esse ano é ano de Olimpíada. E eu creio que, dando tudo certo, as coisas vão acontecer. E acontecendo, eu vou ficar bastante feliz. Muito bem, tá aí então o Grêmio apresentando os jogadores
para esta temporada. Daqui a pouco você vai poder acompanhar mais detalhes do futebol de Alagoas aqui na sequência do Canal Esportes. Ontem, na sede da CBF, o presidente que está assumindo interinamente no lugar de Marco Polo Denero, Coronel Antônio Nunes, presidente até então da Federação Paraense de Futebol, falou a respeito desta Copa do Brasil. Vamos ver. Senhores presidentes de federações aqui presentes, representante dos clubes, diretoria, colaboradores e parceiros convidados da CBF. Senhores da imprensa, boa tarde. Damos início hoje à competição mais democrática do país. É o momento inicial de uma caminhada que a todos permite sonhar. Já tivemos exemplos, e não são raros, de que a Copa do Brasil é uma competição empolgante, que dá chance para o surgimento de novos protagonistas no futebol brasileiro. A democracia da Copa do Brasil pode ser verificada em números. É a única competição que envolve os 27 estados do Brasil, sendo que nesta primeira fase serão 80 equipes em enfrentamentos que movimentarão mais de 1.000 atletas, cada um buscando o devido reconhecimento. Depois, na fase final, ainda juntam-se os clubes representantes do Brasil na Copa Libertadores. Tem sido assim nos últimos 4 anos, quando iniciamos esse novo formato. Eu, que sou representante da região norte, falo com conhecimento de causa sobre a importância deste torneio para os clubes dos 4 cantos do país. Jogar uma competição nacional contra grandes times significa, para os clubes menores e seus municípios, mexer com a paixão do torcedor, melhorar as receitas, implementar as finanças locais, enfim. Pois é, está aí o pronunciamento aí do presidente em exercício da CBF. Lembrando que ontem o vice-presidente da região Nordeste, Gustavo Feijó, foi convidado para fazer parte aí da direção de competições da CBF. Ou seja, será, se caso aceitar este convite, e ele pediu um prazo até amanhã para poder dar essa resposta, será o comandante do técnico Dunga na seleção brasileira, o Gustavo Feijó, que é ex-presidente da federação e hoje assume também as condições de prefeito da cidade de Boca da Mata, interior de Alagoas. E por falar em Federação Alagoana de Futebol, ontem teve reunião entre os representantes dos clubes e a direção da casa. Em pauta, os estádios da primeira divisão do Campeonato Alagoano. Os clubes ainda não entregaram os laudos necessários e a federação já começa a entrar em mais um ano naquele velho clima de alerta, sem saber se os clubes têm condições de receber seus jogos ou não nesta sequência de competição. Aliás, sequência não, um início de competição, já que a Federação Alagoana de Futebol todos os anos tem esse velho problema e chega às vésperas da partida para poder iniciar a competição sem saber onde vai marcar seus jogos, o que é lamentável. Podemos já? Não, né, Felipe? Perdeu a conexão? Perdeu? Perdeu a conexão, né? Não tem problema, vamos lá. Segundo a matéria do Globoesporte.com, diz que a federação pressiona os clubes a correrem em busca de laudos para estádios de Alagoas.
Vistoria para as partidas de abertura do campeonato está marcada para o dia 18, ou seja, um novo prazo foi concedido para que os clubes possam apresentar esses laudos e que a federação possa marcar os jogos da primeira rodada do campeonato alagoano. Nenhum estádio está apto para receber partidas, inclusive o Rei Pelé do campeonato alagoano de 2016. Falta apenas um laudo para alguns. Em outros restam mais. A vistoria nos estádios que irão acontecer para receber as partidas de abertura no estadual no dia 24 será realizada no dia 18. Para os estádios dos clubes que irão estrear dia 27, a vistoria será realizada dia 20, ou seja, 3 dias antes. Se a comissão de vistoria chegar lá e não tiver o laudo, pode ter certeza que, ou se o estádio não tiver em condições, pode ter certeza que não vai receber jogos do Campeonato Alagoano. Eu espero, sinceramente, que a federação ela haja com rigor. Eu não gosto muito, não queria que isso acontecesse, mas está na hora dos dirigentes daqui de Alagoas tomarem vergonha da cara. Essa é a realidade, porque todo ano é essa mesma conversa. Todo ano é essa mesma história. Começa o Campeonato Alagoano, está prestes a começar o Campeonato Alagoano, aí começa também aquela questão de indefinições dos locais onde essas partidas serão realizadas. Então, se a federação agir com rigor, proibindo que os clubes realmente mandem seus jogos nas rodadas iniciais, eu lamento pela população da cidade, mas será um verdadeiro exemplo que a federação vai conceder. Já tivemos um ou outro caso, mas com um clube pequeno. No dia que mexer com um clube grande, pode ter certeza que esse tipo de situação vai dar uma moralizada no futebol de Alagoas, porque chega, né, gente? Todo ano essa mesma história de estádio aqui em Alagoas, rapaz. Todo ano essa mesma conversa. Bom, vamos acompanhar aqui os acontecimentos e trazer informação de maneira precisa para você, tá certo? Ontem o Museu da CBF teve entrada gratuita para poder acompanhar detalhes, informações, objetos e marcar a história do futebol brasileiro. Vamos ver. Janeiro é mês de férias escolares, é hora de diversão. E o Museu Seleção Brasileira quer receber você, fã de futebol e da nossa vitoriosa amarelinha. Eu convido todos a virem aqui no Museu da Seleção Brasileira. Aqui é bem interativo, tem muitas histórias, muitas informações sobre a seleção. Nós temos um dos troféus aqui mais importantes que nós temos no museu o troféu da Copa do Mundo de 1938, que ele é o único existente no mundo. As crianças ficam bem impressionadas com a tecnologia aqui do museu, com os óculos também, que são os óculos de realidade virtual. E elas querem muito saber dos jogadores atuais, elas não conhecem muitos antigos. Aqui elas ficam conhecendo os jogadores antigos. Acho que o pessoal tem que vir aqui no museu, porque aqui a gente tem muita informação, a gente conta a história de interatividade do começo ao fim. E esse mês está gratuito, um mês de férias para trazer as crianças, é muito legal. O Museu Seleção Brasileira fica na sede da CBF, na Avenida Luiz Carlos Prestes, 130, Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ok, tá aí então o Museu da CBF aí com todo o seu trabalho, com toda a divulgação no departamento de marketing, dando uma condição importante para que os clubes possam se ajustar. Olha só, vou trazer as manchetes da Gazeta, a Gazeta de hoje, que tem como principal destaque a conquista do Messi, que é eleito pela 5ª vez o melhor jogador do mundo, sem nenhuma surpresa pela temporada que o Messi fez realmente ano passado, jogador que se machucou, quando esteve ausente. O Neymar fez um papel importante no Barcelona, mas no Brasileiro acabou ficando em terceiro, atrás do Cristiano Ronaldo também, nessa escolha, onde teve participação de jornalistas, capitães das equipes, treinadores, e o Messi mais uma vez foi escolhido, teve quase 50% da preferência. O Cristiano Ronaldo veio em segundo com quase 30% e o brasileiro Neymar só apenas 7% nessa preferência do público em termos de escolha para o melhor jogador do planeta. O brasileiro Wendel Lira foi eleito o
o vencedor, né, do troféu Puskás 2015, o do gol mais bonito do planeta. Ele atuava pelo Goianésia e no jogo contra o Atlético Goianiense em março, pelo Campeonato Goiano, ele fez um gol muito bonito, um gol acrobático e que acabou proporcionando a ele essa condição. Ele concorreu ao prêmio de gol mais bonito, nada mais, nada menos, com o próprio Messi, também, que conseguiu fazer contra o Sevilha um gol muito bonito, por sinal, e o Alessandro Florenzi, italiano, que fez também um gol muito bonito. Mas o Wendel Lira acabou sendo, aos 27 anos, eleito, para a surpresa de muitos, como um gol mais bonito, o autor do gol mais bonito da temporada passada. E agora a história do jogador vai mudar, né? Vai mudar porque ele já conseguiu um reajuste salarial, hoje defende a equipe do Vila Nova e tem uma história muito bonita e de muito sofrimento até conquistar essa condição, né, que o futebol coloca. E para muitos acaba sendo também um futebol que surpreende a cada dia. Ainda nas manchetes da Gazeta, nenhum estádio está apto a receber jogos do Campeonato Alagoano, está aqui como destaque na página principal, né, da Gazeta de hoje. Clubes conhecem adversários da Copa do Brasil, aí sim, no caderno de esportes da Gazeta desta terça-feira. O Fluminense, enfim, anunciou a contratação do zagueiro Henrique, que estava sendo pretendido por muitos clubes do Brasil, né, inclusive pelo rival Flamengo. E hoje o jogador embarca para os Estados Unidos, onde o time realiza a pré-temporada nessa Copa da Flórida, onde está sendo realizada, né, nos Estados Unidos. O meia Matias Pisano assinou o contrato com o Cruzeiro até 2018. O argentino passou por exames e será apresentado hoje. Estádios ainda não estão aptos. Aqui a FAF reuniu os clubes e aguarda prazo, né, aguarda prazos para obter laudos. Meia Didira volta aos treinos no CSA. CSA que venceu no último sábado a equipe do Itabaiana por 2-0 e agora vai se preparar aí para poder ter um outro adversário no próximo domingo no estádio Rei Pelé. E o CRB fecha hoje a preparação para amistosos. Mazola Júnior, que vai ter um jogo amistoso amanhã, pretende utilizar um time na primeira etapa, outro time na segunda etapa e aí no sábado, claro, aqui ao lado do torcedor, colocar uma equipe considerada assim, aquilo que ele pensa para a estreia do CRB no Campeonato Alagoano. O brasileiro vence o prêmio Puskás. Seleção dos melhores jogadores de 2015 tem Neymar, Daniel Alves, Marcelo, do Real Madrid, e Thiago Silva, do Paris Saint-Germain. São os 4 brasileiros que fazem parte desta seleção dos melhores jogadores do planeta. A seleção, né, que a FIFA divulgou, teve Neuer no gol, Manuel Neuer, o alemão, Daniel Alves, Thiago Silva, Sérgio Ramos, o espanhol, e o Marcelo. Quer dizer, a defesa com muitos jogadores brasileiros, o Marcelo do Real Madrid. O Iniesta, espanhol, o Modric da Croácia, o Pogba da França no meio-campo e na frente Neymar do Brasil, Messi da Argentina e Cristiano Ronaldo de Portugal. O goleiro do Bayern de Munique foi o único da lista que não compareceu à cerimônia de premiação. E olha que nós até ontem falávamos que a Alemanha tem a melhor seleção do mundo, mas segundo a FIFA, apenas o goleiro Neuer foi escolhido como o jogador para poder participar da seleção do planeta. De volta ao topo, o Messi é eleito o melhor do mundo pela 5ª vez. Donati só vai para o Flamengo se multa for paga, jogador do Rosário Central da Argentina. O valor está fixado em 2 milhões de dólares, ou seja, cerca de 8 milhões de reais. E no vôlei, Cuba garante vaga nas Olimpíadas após 16 anos. A respeito do futebol ainda pelo Brasil, a notícia triste de ontem foi a morte de Reginaldo Araújo, 38 anos, ex-lateral do Curitiba e do Flamengo, que sofreu um infarto fulminante. Ele que estava como auxiliar técnico na equipe do PSTC. É uma equipe que vai disputar a primeira divisão do Campeonato Paranaense. E na Fórmula 1, o teste terá só 3 equipes. Na França, as primeiras atividades para a temporada, né, em 2016, serão nos dias 25 e 26 desse mês e terá apenas 3 equipes. A Ferrari, a Red Bull e a McLaren, em teste na pista de Paul Ricard. Então, essas 3 equipes aí abrindo oficialmente a temporada na Fórmula 1. Assim nós vamos encerrando o Canal Esportes desta terça-feira. Eu quero deixar um forte abraço para você. Vem aí na sequência Cortando com meu amigo Ariel Fernandes. E nós teremos um novo encontro amanhã para falar mais de esportes, trazer as últimas notícias do futebol e também de outras modalidades esportivas. Deixo meu forte abraço para você. Tchau, tchau.